Minha amiga e meu amigo, quando o presidente Bolsonaro assumiu o governo do Brasil em 2019, uma das medidas que ele tomou como forma de proporcionar aos brasileiros trabalhadores uma condição melhor de vida foi suspender a cobrança do DPVAT. Tal medida fez com que sobrasse um pouco mais de dinheiro no bolso do trabalhador. E as empresas, por sua vez, que têm uma frota, ter aí uma economia extra diante dessa medida. Pois bem, o governo Bolsonaro passou, o governo do Lula chegou, e assim que o Lula assumiu, uma das medidas que ele anunciou seria a volta do DPVAT, com outro nome, porém com o mesmo sentido: cobrar, tirar dinheiro do trabalhador. Olha só que absurdo. Agora o governo federal ele baixa um decreto trazendo o DPVAT de volta. Contudo, dos 27 estados federados, 22 estados, ou seja, 22 governadores, falaram que não vão acatar a proposta de Lula trazendo o DPVAT novamente. Ou seja, esses 22 governadores estão pensando no bem do seu povo. Está pensando na economia, mas está pensando em um dinheirinho a mais no bolso do trabalhador. Contudo, se 22 estados, 22 governadores se colocaram contra a medida de Lula, 5 se destacaram. 5 estados se destacaram por acatar fielmente a proposta de Lula de fazer voltar o DPVAT. E são os estados Paraíba, Maranhão, Bahia, Sergipe, triste, mas é verdade, e o meu estado, o estado do Espírito Santo. O que é que esses 5 estados têm em comum? Todos eles são estados comandados por governadores de esquerda. Governadores que rezam na cartilha de Lula. Governadores que viram as costas para o povo e faz aquilo que Lula manda, mesmo que isso traga sofrimento e dor ao povo. O meu recado vai para o governador do estado do Espírito Santo, Renato Casagrande, que fez questão de engrossar esse grupo de 5 estados que se colocou contra o povo e a favor desse governo, trazendo de volta mais uma cobrança contra o trabalhador no momento difícil em que o trabalhador atravessa no Brasil. Senhor governador Casagrande, o senhor sabe o respeito que eu tenho pelo senhor, e já manifestei isso em várias ocasiões pessoalmente. Mas eu não posso deixar de criticar a medida política que o senhor acaba de endossar. Trazer o DPVAT de volta, governador, é uma tapa na cara do povo capixaba. É esse povo que o senhor lidera, esse povo que o senhor comanda, o povo capixaba do nosso lindo e querido estado do Espírito Santo, que saiu de uma pandemia, que teve os seus negócios arruinados, que estão começando a se reerguer agora, às duras penas. Alguns governadores talvez nem consiga se reerguer mais. Foi abraçado pelo fracasso e pela falência. O senhor, como governador desse estado, líder desse povo, deveria dizer não a essa proposta do Lula. O senhor deveria ter um pouco de sensibilidade social diante desse fato. O povo capixaba não quer isso. Não só não quer, como não merece. As finanças do Estado, e o senhor mesmo fala, vai muito bem, graças a Deus. A finança do Estado, economicamente, o Estado do Espírito Santo cresce no sentido contrário, positivamente falando,
do resto do Brasil. Nós podemos dizer que o nosso Estado é um Estado, sim, um Estado rico, que estão com as finanças saneadas. Assim sendo, governador Casagrande, o senhor poderia abrir mão de seguir com essa decisão de Lula, que é obcecada, é matar por arrecadar dinheiro. Se o senhor, porventura, tivesse um momento de sensibilidade, de sensatez, de independência, de seguir aquilo que o seu povo, o capixaba, deseja e almeja, o senhor não adotaria essa medida. Ela é descabida, desnecessária, absurda, antipática e lesadora ao bolsinho do já sofrido capixaba. Eu tenho acompanhado o seu governo, vejo que o senhor tem alardeado aos quatro cantos que as nossas finanças vão bem. E isso é legal, isso é importante. Dizer não para essa medida, governador, o senhor está colaborando com todos os capixabas, mas de uma forma especial aqueles que sofrem, aqueles que padecem. Os comerciantes do centro da nossa capital, Vitória. Você já passou por lá, governador, no centro de Vitória? De carro ou a pé? O senhor vê que as lojas estão fechadas, as que estão abertas estão sempre vazias, sem público. Que Vitória, a nossa capital, está quebrada no tocante ao comércio, no centro de Vitória. E que qualquer recursozinho desse que ficasse no bolso do trabalhador poderia ajudá-lo, ainda que de uma proporção menor, a sair do buraco em que se encontra. Tudo que o capixaba espera é de um apoio do governo e do Estado. Não um tapete de cascas de banana para tropeçar, para derrapar, para cair ao chão, como o senhor está proporcionando. O senhor não está tendo sensibilidade social. O senhor não está seguindo o juramento que é defender esse Estado. O senhor não está tendo a sensibilidade de defender os anseios do capixaba de uma maneira aparentemente cega, meu governador. O senhor está sendo obediente a um presidente que tem tara por arrecadar, mas não investir, gastar de forma desesperada e irresponsável. O senhor deveria usar a grandeza, que lhe é uma característica, para seguir os demais governadores, os 22 governadores que fizeram a coisa certa, ficaram ao lado do povo, e contra essa medida absurda do governo Lula. Mas por que não faz? Não tem independência? Porque reza na cartilha? Porque é obediente à ideologia da esquerda? Dane-se o povo? Governador Renato Casagrande, finalizo e repito, tenho um profundo respeito pelo senhor. E isso já foi manifestado publicamente por diversas vezes. Mas o que o senhor acaba de fazer é insano, é irresponsável, é uma coisa típica de alguém que não tem sensibilidade e não pensa no seu povo. E isso pode lhe custar caro. Eu sei que em 2026 o senhor possivelmente vai colocar o nome para disputar um cargo, talvez senador ou qualquer coisa que seja. O capixaba não tem memória curta, como a classe política velhaca quer acreditar. Pense nisso.